Hoje, gente, continuando nossa aula de farmacologia, né, dos princípios básicos, e para finalizar o slide da aula passada, eu falei sobre a posologia, né? E eu queria falar com vocês em relação a uma coisa que está acontecendo hoje, que é em relação à hidroxicloroquina para o tratamento do coronavírus. A hidroxicloroquina já é uma droga conhecida, né, para outras doenças como malária, doenças autoimunes, mas para o vírus ele não é conhecido. Então, apesar de já se conhecer toda a trajetória do vírus, uma das coisas que estão se estudando é qual a melhor dose para tratar o corona. Será que trata? E qual o intervalo de tempo? Então, é isso que também está sendo analisado e estudado quando se fala da cloroquina para o coronavírus. Só para socializar, ambientar vocês com o assunto atual. Outra coisa é em relação à via de administração. É importante que você saiba qual é a via de administração da medicação, porque qualquer administração errada você pode matar o paciente. Como assim, professora? Se eu tenho uma medicação que ela é para ser administrada via muscular, intramuscular, e você põe intravenosa, você mata o paciente na hora, porque o tipo de administração, o carreador, a dosagem, elas são diferentes, por isso que precisam ser administradas em vias diferentes. Então, a administração da medicação ela pode ser sistêmica, que é quando atinge os vasos sanguíneos, e pode ser inicialmente, ou pode ser local. Tá? Dentro da administração sistêmica, você pode ter uma administração sistêmica enteral ou uma administração sistêmica parenteral. A enteral é sobre quando a via é oral, sublingual e retal, e a parenteral é intravenosa, subcutânea e intramuscular. Eu vou explicar e detalhar mais um pouco para vocês adiante. E quando ela é local, de uso tópico, ela é via nasal ou via epidérmica, que é na pele, né? Por isso que quando algumas pomadas tem lá uso tópico. E aí, a primeira via que a gente vai estudar é a via oral, ou seja, os medicamentos eles são administrados através da boca, atingindo tanto o trato gástrico quanto intestinal, por isso que tem trato gástrico-intestinal, porque como ele vai pela boca, ele vai pelo sistema digestivo, e ele tem vantagens e desvantagens de seu uso. Então, a vantagem é que é um medicamento de segurança, cômodo e econômico, e que o paciente ele pode fazer uso sem precisar que ninguém administre nele, né? Então, ele pode ir lá, ter o medicamento e fazer a ingestão de forma normal. E também uma coisa positiva é porque a absorção intestinal, ela tem vilosidades, né, que vocês estudaram com certeza na fisiologia, que vocês sabem que tem aqueles sucos da região intestinal onde o medicamento ele vai ser absorvido. Em relação às desvantagens, são os efeitos adversos que estão relacionados a esse tipo de medicação, que é náusea, vômito, diarreia, irritação tanto da mucosa gástrica quanto da mucosa intestinal. Inclusive, algumas vezes a gente sempre usa o medicamento, quando ele é muito agressivo, com o medicamento para fazer a proteção da mucosa gástrica. Então, como fatores, e aí aqui eu queria ler junto com vocês, como outros medicamentos e a alimentação afetam a forma de absorção do medicamento depois de sua ingestão oral. Então, se o medicamento está dizendo que ele é para ser administrado, né, depois da refeição, isso tem que ser obedecido, não é uma coisa aleatória, não. Tá? Porque algumas vezes o medicamento ele deve ser tomado com o estômago vazio e algumas outras vezes depois de ser ingerido o alimento. E aí isso influencia de que forma, professora? É a forma de absorção, que algumas vezes o pH do estômago, quando está vazio, ele vai influenciar na absorção ou não. E aí, isso aí é importante na hora da administração. Então, se o medicamento tem que ser tomado após o almoço ou após a alimentação, isso tem que ser seguido. Ou se o medicamento ele tem que ser tomado com o estômago vazio. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora da medicação. E é importante também. A via sublingual é aquele medicamento que a gente põe embaixo da língua. E aí, essa medicação ela é mais rapidamente absorvida. A gente põe embaixo da língua e ela já cai na corrente sanguínea, porque essa região abaixo da língua é bastante vascularizada. Então, geralmente, pessoas que têm hipertensão, né, que é a pressão alta, e você precisa fazer uso da medicação de forma mais rápida, põe o medicamento embaixo da língua
E esse medicamento, ele vai logo, né, direcionado para o sangue, para a corrente sanguínea. Tem vantagens, lógico, como toda medicação. Como eu falei, a absorção ela é rápida de substâncias hidrossolúveis, ou seja, que são solúveis em água. Redução da biotransformação, ou seja, não diminui a carga medicamentosa no fígado. E a desvantagem é porque ela é imprópria para substâncias substâncias irritantes ou com sabores desagradáveis. E aí, como eu falei, o medicamento ingressa diretamente na circulação, sem passar através da parede intestinal e pelo fígado. A medicação via retal, que se faz uso, tá, gente? É um medicamento quando ele é administrado via reto. Ele tem vantagem, que isso aí só acontece quando o paciente ele não pode engolir a medicação, ou seja, ele está inconsciente. E aí pode ser usado por esses pacientes. E com a redução da biotransformação do próprio ativo do fígado por atingir diretamente a circulação. Então, a mesma coisa, ele vai direto para a circulação, porque é uma área bastante vascularizada. E as desvantagens porque é uma posição incômoda, ele também pode dar irritação na mucosa do reto. E assim, uma coisa que é interessante é que a maioria dos medicamentos que são feitos de via oral também pode ser administrada via retal, em forma de supositório. E aí, em razão do revestimento delgado de uma ambulante irrigação, né? Que é uma abundante irrigação dessa parte do reto, como eu falei anteriormente. Com relação à via parenteral, que eu falei para vocês, que são aquela via intravenosa, intramuscular, subcutânea, então, essa absorção, para que o medicamento ele seja absorvido, ele precisa passar pela corrente sanguínea. Então, é importante, quando fizer essa administração, saber que é uma administração também bastante rápida. A absorção é muito perigosa se você não fizer a medicação certa no lugar certo, e não tem como você reverter. Apliquei errado, é instantâneo. E aí eu trouxe para vocês esse slide que eu acho super interessante, que fala como é que você vai aplicar as medicações. Então, a gente tem a via intramuscular, que é aqui, ó, nessa região do músculo, vocês estão vendo aqui, intramuscular. Então, essa região aqui é músculo, tecido, derme e epiderme. A subcutânea, então, que você tem que botar aqui, ó, nessa região mais adiposa, que geralmente faz uso de insulina. Aqui, ó, a intravenosa, que é na veia, né? E a intradérmica, que é na pele, na região da epiderme. Aliás, na região da derme, no caso. E aí, ó, quais são algumas medicações intradérmicas? São usadas em vacina, teste de sensibilidade, são pouco frequentes nas farmácias. Aqui a subcutânea usada em hormônios anticoagulantes, vacinas e outros bastante frequentes na farmacologia. A intramuscular é as que são mais usadas, né, que é anticoncepcionais, anti-inflamatório, antibiótico. E as endovenosas ou intravenosa, que são usadas em diversos medicamentos, pouco frequente em farmácias. Então, o médico dificilmente vai passar uma medicação intravenosa para você tomar em casa. Aí aqui a gente vê, a primeira administração é intramuscular, ou seja, o medicamento vai ser absorvido do epitélio dos capilares vasculares e linfáticos, tá? Então, a absorção rápida é uma vantagem. A administração em pacientes, mesmo inconscientes, então o paciente não precisa estar acordado para engolir a medicação. E é adequada para volumes moderados, veículos aquosos, não aquosos e suspensões. E aí, as desvantagens é porque é doloroso, né? Então, você tem que aplicar o medicamento. O aparecimento de lesões musculares pela aplicação de substâncias irritantes. Então, a musculatura ela fica dolorida, irritada, dói. E o aparecimento de processos inflamatórios pela injeção de substâncias irritantes mal absorvidas. Então, isso pode acontecer na intramuscular. Tá? Aqui na medicação
endovenosa, que vai acontecer o quê? Na veia, não é isso? Então a obtenção é rápida, também a administração, o efeito é rápido. Substâncias, então, é praticamente a mesma coisa. Substâncias irritantes, diluídas, possibilidade do controle de dose, prevenção de efeitos tóxicos. E as desvantagens são a superdosagem de injeções muito rápidas. Então, se você colocar uma superdosagem nesse tipo de medicação, essa absorção vai ser muito rápida e pode acontecer do paciente ele vir a óbito ou não conseguir reverter aquela ação que foi muito alta. Risco de embolia quando a gente não tira o ar da seringa antes de fazer a aplicação da medicação. Então, esse ar ele pode formar trombos e fazer a embolia. Também pode acontecer irritação do endotélio. Infecção por contaminação, depende de toda a porta de entrada. Quando você fura um procedimento invasivo, isso pode entrar junto com eles micro-organismos. E eles é impróprio para solventes oleosos e substâncias insolúveis. Então, a medicação, quando ela é mais oleosa ou não é solúvel, não é tão insolúvel, ela é feita onde? No músculo. A subcutânea, né? A endovenosa, agora a subcutânea, que são medicamentos envolvidos no epitélio dos capilares vasculares e linfáticos, então, embaixo da pele. Então, absorção boa e constante para soluções, absorção lenta para suspensões. E aí, como desvantagens, tem a facilidade da sensibilização dos pacientes e dor e necrose por substâncias irritantes. Em relação aos tipos de fármacos, a gente tem aquele fármaco mais sólido, líquido e semissólido. Os sólidos são pó, cápsula, grânulos comprimidos. A líquida são xaropes, elixir, gotas, suspensão. E os semissólidos são cremes, pomadas. Enfim, então existem várias formas de apresentação da medicação. E para fechar, eu queria conversar com vocês um pouco... Para fechar não, que ainda tem mais um slide. Mas falar um pouquinho que existem duas partes da farmacologia que são bem importantes, que é a parte que é o fármaco, farmacocinética e a farmacodinâmica. Nós vamos estudar aqui a farmacocinética, principalmente porque é um processo que o organismo exerce sobre o fármaco, então a gente vai entender como o organismo atua sobre o fármaco, e aí a gente vai entender vias de administração, como é que essa droga é absorvida, liberada, distribuída e biotransformada e eliminada. Já a parte que é o processo que o fármaco faz em relação ao organismo, que é a farmacodinâmica, não é tão interessante, porque eu quero que vocês entendam, né, que vocês saibam como é que o corpo se comporta quando a administração de um fármaco. E aí, para fechar, eu trouxe um slide muito importante, que vocês têm que ter em mente sempre. Vai fazer a medicação, confere o nome. Então, vamos lá. O paciente é certo? Maria é. A dosagem é quanto? Tantos miligramas. De qual remédio? Dipirona. Qual é a via que eu vou colocar? Intravenoso. E que horas eu preciso fazer isso? Então, essas 5, que na verdade são 6, paciente certo, na dose certa, com o remédio certo, pela via certa, na hora certa, estando tudo certo, você pode procurar o paciente para fazer a administração da medicação. Não esqueçam disso, isso é super importante. Repetindo, conferir o nome do paciente, a dose da medicação, a via que você vai administrar e o horário. Então é isso, gente, que eu queria conversar com vocês aqui na parte da manhã. E agora, na parte da tarde, a gente vai ter uma outra disciplina. É isso aí, tenham uma boa manhã e vamos voltar para a disciplina agora, no WhatsApp.